Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheiro civil e estou aqui hoje para apresentar para vocês um convidado que eu fui na palestra dele na Porto Belo, foi excelente. Aí eu falei, eu tenho que convidar esse homem para cá. Mas antes quero apresentar a vocês o nosso patrocinador, Mafuz Imóveis de Luxo, que fica na região do Alphaville e também Vila da Serra. Ele que é casado, pai de 2 filhas, formado há 16 anos em arquitetura e urbanismo e 12 anos em design de interiores. Especialista em construções de alto padrão, tecnologia BIM e steel frame. Atualmente atua com desenvolvimento de projetos e gestão de obras. É fundador da Wesley Gabriel Arquitetos e Associados. Com vocês, Wesley Gabriel. Fernanda, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse espaço tão valorizado, tão importante. E vamos bater um papo, vamos falar sobre arquitetura, sobre construções. Acredito que vai ser bem legal. Fico muito honrada com você ter aceitado o convite. A sua palestra foi maravilhosa. Obrigado. Todo mundo me perguntou quando eu fiquei postando alguns takes, né? Aí eu disse, não, gente, vocês perderam, porque tive altos insights, aprendi muito sobre steel frame e quero que vocês hoje aprendam também sobre essa tecnologia que é nova no mercado e já está desbravando o Brasil. Isso aí, vamos lá. Wesley, você concilia carreira, família e 2 filhas. Como ser pai influencia sua visão de projetos e espaços que você cria? Legal, Fernanda. Assim, a gente já começa com um tema muito bacana e que eu gosto muito, né? Para mim, ser pai foi uma experiência, está sendo uma experiência fantástica, né? E a gente poder entender que é sobre o outro, é sobre servir, né? Eu costumo dizer que eu aprendi muito a ser filho quando eu virei pai. E isso é muito legal, né? E quando eu vou para o ponto de servir e levo isso para a arquitetura, eu acho que isso torna tudo muito mais leve na hora de desenvolver um projeto. É servir aquele cliente, é entender o que ele precisa, né? E a partir daí propor as melhores soluções. Bacana, né? E tá faltando um profissional assim no mercado, porque muitas vezes eu sinto que alguns, não todos, mas é meio que aquela troca de cartão, né? Assim, você vai lá, passa o cartão de crédito e pronto. Então, assim, eu procuro sempre provocar no sentido de entender como que a arquitetura vem caminhando. E realmente a gente percebe hoje muito assim, uma arquitetura de revista, uma arquitetura de internet, né? Que na hora, será que ela é funcional? Será que ela é feita para mim? Ou é aquela arquitetura que estava ali num site, numa rede social, no Pinterest, e o cliente já chega com aquilo pronto, né? Então a gente precisa muito bem, Fernanda, entender o que o cliente de fato precisa. E a partir daí, sim, propor uma arquitetura que seja interessante para ele. E você fez arquitetura e design de interiores, né? Profissões que se complementam. Como que você acredita que isso fez a diferença no seu trabalho? Fernanda, essa experiência foi muito legal. Logo quando eu formei em arquitetura, lá em 2008, né? A gente já começa a contar um pouquinho aqui da idade, né? Mas quando eu formei em arquitetura, no escritório, a gente tinha uma demanda muito interessante de projeto arquitetônico, mas na hora que a gente ia desenvolver o projeto de interiores, o nosso cliente ia embora. Então eu percebi que faltava esse conhecimento mais aprofundado, de fato, na área de interiores. Daí eu procurei, né, me qualificar, fiz design de interiores também, então hoje a gente atende tanto arquitetura quanto interiores. Não, muito legal, né? E entrando assim já para o steel frame, conta pra gente um pouquinho como que é essa parte do design de interiores dentro do steel frame. Legal. É fantástico, assim. Na verdade, você está falando com uma pessoa que é apaixonada com o sistema, né? Então eu sou muito suspeito nesse aspecto. Mas eu vou contar uma pequena história para você e para a audiência, que é muito interessante como que eu comecei, de fato, no steel frame. Eu trabalhava já no desenvolvimento de projetos, no desenvolvimento de assistência técnica com aquele cliente meu ali na hora de fazer a obra. Comecei a desenvolver as obras para os meus clientes. Aí começaram todos os meus problemas. Por quê? Quando eu fui fazer essas obras, eu comecei a perceber o quanto sistemas convencionais, que hoje eu chamo de sistemas ultrapassados, eram dificultosos para que a gente pudesse desenvolver as obras específicas, né? Mas indo muito direto na sua pergunta, eu percebi isso, comecei a ter problemas no escritório e aí fui buscar o steel frame de fato para que ele pudesse me atender ali nas demandas do escritório. E quando eu vou para o interiores, eu consigo ter precisão milimétrica,
eu consigo ter um adiantamento das etapas da obra. Então, em muitas situações, eu não preciso finalizar a parte de acabamento para eu entrar com a marcenaria, porque o que eu tenho em projeto, eu vou ter em obra. Então, como as medidas são muito exatas, na hora que eu chego no interiores, eu consigo desenvolver uma marcenaria, consigo desenvolver uma esquadria e adiantar muita etapa. Então, para interiores é ainda melhor. E é até legal também você falar um pouco do módulo, né, do steel frame, porque lá na palestra eu aprendi que tem como colocar a pele de vidro para barulho, né, ruído. Você também falou sobre tinta, que a pessoa pode escolher a cor que quer, a parte de dentro, a parte de fora também do módulo. Conta pra gente um pouquinho do seu design de interiores, pensando nas cores, pensando no steel frame, como que você faz para juntar todo o seu conhecimento? Legal. O sistema, ele é um sistema semi-industrializado, tá? Então, eu sempre digo para os nossos clientes que a casa dele não será construída, ela será montada. E esse sistema, ele é multicamadas. Então, através dessas camadas, eu consigo inserir ou retirar desempenho térmico, acústico, mecânico. E aí, quando eu tenho situações que eu vou desenvolver um estúdio como esse, por exemplo, né? Eu consigo colocar materiais que eu vou ter mais desempenho acústico. Situações que eu consigo colocar materiais que eu vou ter mais desempenho mecânico. Então, isso facilita muito quando a gente tem um briefing muito bem feito lá na arquitetura, entender muito bem o cliente, as necessidades dele, eu consigo aplicar o material correto para cada ambiente, para cada fase da obra. E o que te motivou a fundar a sua empresa? Então, o meu escritório, ele existe há 16 anos, né, basicamente, desde que quando eu me formei. No início ele tinha uma outra formação, mas hoje ele tem a formação de Westerly, né, e arquitetos associados. E o que me motivou? Eu sempre tive um espírito empreendedor, né? Então eu sempre gostei de construir as minhas coisas, de agregar mais, de ter uma equipe técnica muito boa. Então eu acho que é muita junção disso tudo, sabe, Fernanda? Essa ansiedade de empreender, essa ansiedade de fazer o novo, de buscar coisas diferentes e, claro, fazer a diferença na vida das pessoas com os nossos projetos, com as nossas obras. Essa frase que você falou no final é muito importante para mim, porque eu lembro que eu era CLT um tempo atrás e tinha na parede do escritório, só tem valor se faz diferença na vida das pessoas. Legal. E eu ficava com aquilo na cabeça, e era bem quando você sobe a escada, aí eu lia essa frase todos os dias, né, para ir trabalhar. Aí eu ficava pensando assim, e eu era doida para ter minha empresa, aí eu ficava pensando assim, gente, mas realmente, né, faz muito sentido, porque eu não quero só trabalhar, eu quero realmente fazer a diferença, eu não quero ser só mais um contratado, que alguém pagou e eu fiz o meu projeto lá de elétrico, hidráulico. Eu quero realmente trazer uma diferença, tipo assim, aquela pessoa. Então, você sente isso também com seu cliente, né, assim, de criar um laço com ele. Então, o perfil do cliente residencial, né, a gente especializou no residencial. E a gente cria uma relação muito até de amizade, sabe, com o cliente. Porque a gente começa a se envolver mesmo com a forma que ele vive, como que ele vai usar aqueles espaços. Então a gente escuta ali situações do casal, como que vai ser aquilo no dia a dia deles. Então já aconteceu de clientes de eu viajar depois com a família, a minha família junto. Então é muito legal. A grande maioria existe essa relação de amizade. E quando você fala sobre isso, de fazer a diferença, e realmente é muito válido, né, Fernanda? Porque que importância seria se a gente fosse tão mornos, né? E poder fazer a diferença, e com algo palpável, que é da criação, e da criação aquilo se materializa e se torna a sua casa, né, o espaço que você vai viver com a sua família, isso é muito bom. E saber que o cliente está vivendo num espaço que foi muito bem planejado, para que ele pudesse viver todos os momentos interessantes da vida dele ali. Então, a profissão, de fato, de arquiteto é muito gratificante também por esses aspectos. Ah, com certeza. Eu gosto muito também de arquitetura. Eu fiz engenharia, mas eu gosto muito de arquitetura. Legal, muito bom. Você trabalha com construções de alto padrão, BIM, steel frame. Para quem não conhece, quais são as principais vantagens dessas tecnologias? Legal. Quando a gente fala de construções de alto padrão, BIM, steel frame,
eu sempre tento traduzir para construções inteligentes. E quando a gente entende de fato o que é fazer uma construção inteligente, não necessariamente eu vou usar uma tecnologia em todo tipo de situação, em todo tipo de obra. É eu entender qual é a melhor tecnologia para aquele projeto, para aquela obra específica. Quando eu vou para obras semi-industrializadas, de fato, que é o caso do steel frame, tecnologia BIM é fundamental. Porque através da tecnologia BIM, eu consigo ter projetos muito mais otimizados, num curto período de tempo, onde eu penso muito mais em solução de projeto do que em desenho. Né? Se eu for fazer um comparativo aí com tecnologia CAD, por exemplo, né? Eu tenho muito essa visão que na tecnologia CAD a gente fala muito mais de desenho. Sim. BIM, a gente fala de projeto. Precisa acontecer no ambiente digital para que depois, de fato, a gente faça acontecer no ambiente físico. E aí, se eu junto tudo isso e vou para o steel frame, que traz tecnologia, acredito que a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui, Sim. Então é um conjunto perfeito, né? A possibilidade de bons resultados é muito maior. E o BIM também, ele, além de tudo, é compatível com outras disciplinas, né? Então, ele é totalmente como se você estivesse fazendo, igual você disse, uma obra dentro do computador. Porque consegue desviar tubulações, consegue minimizar custos. E fora que o Revit, você trabalha com o Revit? Sim. Eu também. O Revit ainda dá a lista de materiais, né? Sim. Então, quando eu pegando o exemplo aí, né, dos seus trabalhos e tudo, se a gente pega aí um projeto de instalações, faz a sobreposição na arquitetura, um projeto estrutural, faz a sobreposição na arquitetura, a fase de compatibilização de todas essas disciplinas é muito mais facilitada. A gente identifica possíveis problemas, possíveis interferências, tem um banco de dados muito grande, né, como você acabou de citar, de ter lista de materiais, de ter links específicos, né? Vamos pegar um projeto, por exemplo, aí de SPDA, por exemplo, né? A gente tem lá a lista dos materiais que vão ser utilizados ali, Sim. Então isso já facilita muito todo o processo, né? Então não faz sentido hoje, assim, eu não entendo, mas não faz sentido a gente não estar usando ainda mais, né, essas tecnologias, essas facilidades. E aproveitando que a gente está falando de projetos, qual o seu maior desafio de tornar o sonho do cliente em realidade? Poxa, que pergunta, hein, Fernanda? Mas então, eu vejo sempre assim, a maioria dos nossos clientes, ele tem aquela história de vida. A casa, né? O brasileiro tem muito isso, né, Fernanda? A casa, de que constrói todo um patrimônio. Agora eu vou fazer a casa do meu sonho. Então, para mim, o mais importante é fazer uma casa que ele se sinta bem, que ele se identifique ali naquele espaço, sabe? E aí o cliente vem com muitas referências e tá tudo bem, tá tudo certo, mas é poder traduzir essas referências, relacionar com o que ele precisa, com as necessidades dele, com a legislação local, claro. Então, juntar tudo isso e fazer espaços que ele viva bem, isso para mim é o principal. Essa daqui eu tô doida pra fazer, que essa é muito legal. Vamos lá. Existe algum projeto que você realizou que te surpreendeu pelo nível de inovação ou complexidade? Poxa, então, eu vejo que cada projeto é um desafio. Sabe? Cada cliente que chega lá é uma história nova. Mas eu vou trazer muito para o que a gente está vivenciando hoje. A gente está finalizando uma obra para um casal e foi muito interessante porque às vezes a gente pensa assim, às vezes até um certo preconceito, no bom sentido da palavra, se é que eu posso dizer, né? Na essência da palavra. Mas esse cliente já é um cliente que já está ali com mais de 60 anos, né? O casal, uma graça aos dois, e eles procuraram um escritório porque eles queriam de fato o steel frame. Queriam tecnologia. Então, às vezes, a gente tem esse preconceito, né? De uma pessoa mais velha, vamos dizer assim, que utilizar uma tecnologia, né? E tudo. Então, foi muito interessante. Então, está sendo uma experiência fantástica, porque tudo da casa deles, eles querem com muito mais tecnologia, o mais tecnológico possível. Então, está sendo uma experiência fantástica. Fantástica mesmo com esse cliente. E tem algum detalhe que ninguém imagina? Que aconteça? Nos projetos de steel frame.
Tem. Assim, algum fator curioso que ninguém aqui ouviu falar, ninguém sabe. Legal, Fernanda. Hoje, o que a gente sempre procura fazer nos nossos projetos, e isso com a parceria da indústria, né? A gente, todos os perfis que são utilizados nas obras, ele vem com a identificação. O nome do arquiteto e o nome do cliente. Ah, que legal. Não sabia não. Além de ter o código ali que é seguido para fazer a montagem, a gente coloca isso para ter uma identificação, para ser muito personalizado. Gente. E no futuro, se precisar uma ampliação, uma reforma, a gente tem aquilo de forma rastreável. Gente, né? que legal. É muito legal. Muito legal. É muito legal. Então o cliente já percebe isso na indústria, isso saindo da indústria para ele, né? Chegando para ele lá com o nomezinho dele, o nome do arquiteto. Inclusive bacana. eu acho que você deveria, se você tiver foto, me mandar essa foto. Mando sim. Vou pra te mandar. gente colocar aqui no vídeo. Vai ser bem legal. Vou te mandar. Como você vê a arquitetura e o design de exteriores evoluindo nos próximos anos, principalmente com as novas tecnologias? Legal. Fernanda, a gente teve um movimento recente, né? Embora por uma causa ruim, que foi aí a pandemia, tudo aquilo que a gente viveu, e eu acho que a arquitetura, nesse marco, ela mudou muito. As pessoas começaram a olhar muito mais para dentro. Como que elas poderiam utilizar aqueles espaços. Então, por exemplo, o escritório mesmo trabalhou muito nessa época, né, com projeto de interiores. As pessoas ficaram mais em casa. Então, elas começaram a perceber o que elas mais precisavam. E hoje a gente vê essa crescente de muita tecnologia, inteligência artificial. Então, eu vejo que cada dia mais haverá a necessidade de bons projetos de interiores, de arquitetura de interior mesmo, para que as pessoas possam aproveitar mais as suas casas, a forma de viver, a forma de morar. E aproveitando que você falou a importância, né, quão importante que é um projeto bem feito, qual o detalhe essencial que o arquiteto ou o design de interiores não pode deixar passar? Eu gosto de dizer que o principal é ter uma casa que envelheça bem. Ah, legal, gostei. Já temos um corte. Uma casa que envelheça bem, ela é importante porque eu preciso entender como que o cliente vai fazer uma manutenção, como que ele vai usar aquele espaço da melhor forma. Então me desculpe, mas talvez assim não seria nenhum ponto, sabe? Mas um conjunto de ações que façam isso, envelhecer bem a casa. Nossa, mas é um detalhe que foi até inspirador aqui pro podcast, para as pessoas realmente inspirar nisso quando estiver fazendo um projeto a longo prazo, pensando no longo prazo. Fernanda, será que eu tenho uma casa que ela é de revista ou ela é uma casa funcional? A gente vê muito isso, né? Na internet funciona bonitinho, na revista funciona bonitinho, na rede social é lindo, mas será que funciona no dia a dia? E uma outra coisa também, né, que fica o questionamento, a maioria, pelo que eu vejo, fica muito assim, seguindo tendências, cores da moda, às vezes muito cinza, perde aquela coisa de lar. O que você acha sobre isso, assim, quando a casa não tem aqueles detalhes que fazem virar realmente um lar? Fernanda, eu sempre provoco o meu cliente no sentido de que você quer seguir tendência, você quer seguir moda, tá tudo bem, né? Cada um tem a sua escolha, mas você vai ter que talvez fazer reforma a cada 1 a 2 anos. É moda, é tendência. E quão ruim é a gente chegar numa casa, não sei se isso já aconteceu com você ou com quem está nos ouvindo, mas você chegar nessa casa e parecer um showroom de loja de acabamento. A cozinha é um revestimento, o banheiro é outro, a sala é outro, a fachada é outro. Eu falo que, vou até criticar alguns pontos aqui. Ripado, cimento queimado, calacata, eu acho assim, ninguém aguenta mais ver isso, né? Revestimento 3D, que loucura, né? Então por que a gente... E isso vai lá na casa envelhecer bem. Revestimentos sóbrios, revestimentos atemporais, para que daqui 5, 10 anos, aquilo de fato esteja bonito também. Sim. É claro que a gente precisa entender o perfil da casa, o perfil do cliente, né? Mas eu sempre busco orientar o cliente para que ele fuja de moda, de tendência. Se ele quer, ele vai precisar a cada ano, a cada 2 anos fazer uma reforma. E a gente conversando aqui, me veio uma pergunta. O steel frame, por ele ser parafuso, né, montando como se fosse um Lego, para quem não sabe, pessoal, não é uma construção que usa concreto, né, é uma construção a seco.
dá, assim, isso é uma pergunta de leiga, tá? Tranquilo, fica à vontade. Dá uma impressão que o steel frame é mais puxado assim, construir um caixote. No sentido assim, curvas, detalhes. Você mesmo falou de revestimentos, por exemplo, na cozinha, que geralmente o pessoal coloca uns revestimentos, por exemplo, em casa de vó. Aí explica pra gente isso, desmistifica Legal. essa ideia. Fernanda, eu falo que às vezes as pessoas têm o costume de comparar, e é natural isso, o steel frame com o drywall. O drywall, ele tem uma semelhança de aspecto físico, mas na essência é completamente diferente, tá? Então, primeira coisa, não existe limite arquitetônico. Então, curva dá. Curva, vãos maiores, balanços, tudo é possível. De acordo com a criação, com a imaginação do arquiteto, não existe restrição, tá? Até mesmo se a gente for um pouquinho mais e procurar uma solução modular, não existe essa restrição. É claro que vai precisar de um bom projeto, né, de engenharia, um bom projeto estrutural. Existem situações, porque a gente fala steel frame, mas é light steel frame, né, estrutura de aço leve. E tem situações que você utiliza ali o aço pesado. Então, nas minhas obras mesmo, nas nossas obras lá no escritório, muitas dessas obras existe a necessidade, em algum ponto, usar o aço pesado. Então, a gente vem com uma viga I, uma viga H, alguma coisa nesse sentido, para que tenha aquele reforço estrutural pontual, onde é necessário, né? Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui icônicos que a gente pode falar sobre steel frame que utilizou aço pesado. O próprio World Trade Center, o próprio Empire State Building, que está aí há mais de 100 anos. Ele é steel frame? Né? Steel frame, porém com aço pesado. Gente, eu não sabia. O próprio World Trade Center, né, que tem toda essa história trágica, né, embora isso é outro assunto, mas aquela estrutura de aço pesado não suportou a temperatura ali de toda a explosão, aquela coisa toda, e veio a ruir, né? Mas indo para a forma prática mesmo, a gente tem esses exemplos icônicos, né? Agora, quando eu vou para o light steel frame puramente, aí por norma são até 4 pavimentos. Quando eu utilizo o aço pesado, aí não tem limite. Lógico, vai depender de projeto estrutural. E até aproveitando também, mais uma curiosidade. Na palestra você tinha falado um pouquinho sobre o fosso do elevador, né? Porque isso é uma dúvida que com certeza quem está assistindo aqui deve estar tendo ali em casa. Conta pra gente, por exemplo, você falou de altos edifícios. Quando é assim, como que faz o fosso do elevador com o steel frame? Legal. Pode ser feito com light steel frame, pode ser feito com estrutura de aço pesado, tá? Essas vigas, esses pilares que eu comentei com você, ou até mesmo estrutura de concreto. Então não existe, olha que é interessante quando a gente pensa na construção inteligente. Eu posso ter um sistema híbrido. Concreto com light steel frame, concreto com steel frame e aço pesado, por exemplo, né? A gente pode ter essa mescla. É o projeto estrutural que vai direcionar para a gente esse caminho. Não existe restrição. Tá? E como que você faz para mesclar uma obra mista, assim? Como que faz para ligar? Legal. Primeira coisa, uma boa compatibilização dos projetos, de todos os projetos, arquitetura, instalações, todos os projetos complementares. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí existem ali as boas práticas que a gente faz sobreposição de placa, se houver a necessidade de alguma junta de dilatação, ela é colocada ali no local específico, né? Então hoje não tem nenhum tipo de obstáculo para isso não, tá? É muito simples, é muito tranquilo de ser desenvolvido. E como o uso de tecnologias como o BIM Steel Frame muda a forma de pensar e planejar uma obra? Legal. A gente falou um pouquinho no início, Fernanda, da gente pensar no projeto, né? Então, quando eu faço essa ligação, em cima aí da sua pergunta, se a gente consegue conciliar tudo isso, a gente vai ter uma fase de desenvolvimento de projeto maior, que é natural e é o correto, e uma fase de obra menor. Planeja-se mais, estrutura-se mais, e na hora de ir para a construção, aquilo acontece de uma forma muito mais rápida e prática. E aproveitando que a gente está falando de planejamento, qual o erro mais comum que os seus clientes cometem ao planejar um projeto de alto padrão e como evitá-lo? Legal. Fernanda, o principal é ter um entendimento do orçamento disponível.
Muito boa essa resposta. E aí, o que eu procuro entender e discutir com o cliente? A gente fazer esse exercício de trás para frente. Eu vejo acontecer muito o seguinte: desenvolve o projeto, às vezes discute um pouquinho ali sobre orçamento, mas talvez não aprofunda, vamos para a obra. Começa a obra, o orçamento não é compatível. Então, qual é o seu orçamento previsto? Não é o quanto você tem, é quanto que essa obra tem que custar para você. É X, legal. Então, se é X, concorda comigo que a construção não pode custar o mesmo X? Tem que ser menos? Porque eu preciso fazer decoração, eu preciso fazer toda a parte de mobília, eu preciso deixar essa casa apta para você morar. Sim. Então, ter essa discussão de forma muito clara, muito aberta com o cliente e o cliente com a gente também é muito importante. Então, esse erro, quando acontece, torna-se até frustrante, né? A obra está em desenvolvimento, está ali no meio do caminho e ele pode ter surpresas que talvez ele não vai conseguir finalizar, tá? E para quem sonha em construir ou reformar, qual o segredo para transformar uma ideia em um projeto impecável sem surpresas no meio do caminho? Puxa, legal. Então, para quem sonha, por favor, repete, por gentileza. Em construir ou reformar, qual o segredo para transformar a ideia de um projeto impecável sem surpresas no caminho? Planejamento. Talvez essa seja a palavra fundamental, tá? E planejamento, Fernanda, inclusive na hora de escolher o profissional. Esse arquiteto, ele trabalha de acordo com aquilo que eu acredito que é ideal para minha casa? É o perfil? Tem muito isso tem que ser analisado. E eu falo muito, Fernanda, que é o seguinte: projeto não é uma calça jeans que não serviu, você vai ali e descarta. Você precisa entender, gostar do estilo daquele profissional, ter de fato uma ligação, uma energia ali funcionando bem, né? Então, fazer esse planejamento da escolha do profissional, todo esse planejamento financeiro é fundamental. E teve algum projeto que te marcou profissionalmente? Seja pelo desafio, ou pelo impacto que gerou, pela sua relação com o cliente? Sim. A gente falar assim de projetos, e aí os clientes às vezes até falam: poxa, mas o meu você não gostou e vai tal. Ficar com ciúmes, fica com ciúme, né? Mas não é bem por aí. A gente teve um cliente, uma situação que foi muito interessante, ele procurou a gente, e esse cliente, ele tinha umas ideias assim, muito exóticas, e assim, eu como arquiteto adoro, né, quando acontece esse tipo de situação. Então a gente criou uma casa fantástica para esse cliente. Essa casa, a gente tem um bunker, essa casa a gente tem um túnel que liga a um ambiente que é a garagem dele, e ele gosta de colecionar carros antigos, e eu lembro que na época ele estava comprando um carro, aquele DeLorean, do De Volta para o Futuro, sabe? Então ele importou esse carro, montou esse carro, e nessa casa a gente botou um aquário marinho. Então foram situações muito diferentes, às vezes, do comum que é vivenciado, né? Teve uma situação lá, Fernanda, que a gente trabalhou todo o piso da casa com veios contínuos. Então a gente utilizou uma marca específica, esses veios contínuos eles iniciavam num ambiente e iam seguindo como se fosse uma peça única, né? Então foi um desafio muito grande para projetar, um desafio muito grande para executar, mas o final foi surpreendente. A gente tem esse projeto nas minhas redes sociais, depois quem tiver curiosidade pode acessar lá que vai gostar. Alguma experiência de obra que deu errado ensinou algo valioso sobre planejamento ou gestão para você? Sim. A gente já teve experiências nesse sentido. Aconteceu uma obra especificamente que a gente protelou a execução de uma contenção, né? A gente protelou a execução dela. Já havia sido previsto, mas a gente protelou. E o fato de ter protelado causou prejuízo, né? Na hora que a gente foi executar, acabou não sendo o melhor momento, a gente já tinha ali dificuldades com intempéries, e isso tornou um prejuízo ali para a empresa, e não foi uma experiência legal, não. Então, hoje o principal, aquilo que dá para antecipar, a gente procura sempre fazer, tá? Nem é questão de protelar ou não, dá para antecipar, vai lá e antecipa. E qual o momento mais gratificante na sua carreira até hoje?
Fernanda, poxa. Então, eu tive uma situação que o cliente, quando ele recebeu a casa, ele começou a chorar, sabe? Eu acho que eu choraria também. Então Aí eu você acho chorou assim, vai todo mundo chorando junto, né? Então eu acho que isso acontece, né? Aconteceu dessa vez, mas acontece de outras formas também. Então eu acho que ela mesmo, né? A moça lá, ela ficou muito emocionada e tudo. Isso trouxe pra gente também essa emoção. E aí a gente fala, valeu a pena, né? Valeu a pena tudo. Tá aí. E quem está nos assistindo agora, já parou para pensar como o design da sua casa ou escritório impacta sua vida e produtividade? Legal. É importante as pessoas pensarem nesses espaços. Será que ele está me atendendo? Não precisa, não estou falando aqui, Fernanda, de ser um espaço simples ou ser um espaço muito luxuoso. Não é isso. Ele atende às funções básicas. Né? Quando a gente foi iniciar aqui, a gente até comentou a altura da mesa, que a altura, será que é ideal, será que não é? Então, até nisso, né? Vou te contar uma coisa bem simples que aconteceu comigo. Eu desenvolvi uma mesa, eu fiz um desenho de uma mesa para mim lá no escritório. E quando essa mesa chegou, ela estava com 2 centímetros a mais. Poxa, 2 centímetros? Aquilo me causou um desconforto tremendo. 2 centímetros a mais de altura, né? Então, para minha estatura, aquilo não era legal. Então, são coisas muito simples que no dia a dia, às vezes a gente passa nos espaços e não percebe que é aquilo que está te incomodando, mas um bom projeto poderia ter resolvido isso, né? O meu pai é engenheiro civil. E lá em casa ele que construiu a casa do zero. Comprou lote, fez tudo sozinho. Minha família, a maioria, meus tios. E aí, eu achei interessante você comentar dos centímetros, porque para escada, você é arquiteto, você sabe, cálculo de Blondel e tal. Isso acontece. Meu pai, ele mandou, né, o pedreiro fazer, e aí ele foi e pisou, né, foi subindo a escada. E aí ele foi sentir, esse aqui não tá legal. Aí ele, quando foi medir, sabe quanto que era? Meio centímetro. Pois é. E ele sentiu. Porque o teste dele é fechar o olho e se ele legal. Se ele sentiu um negócio é porque tá errado. Muito legal, muito bom. Não, mas faz todo sentido mesmo, principalmente escada, né? Porque você não anda olhando o degrau assim certinho, né? Aquilo já é uma percepção que o seu próprio cérebro faz da distância ali que você tem que pisar a passada, né? E tem que seguir mesmo as fórmulas, tem que ficar dentro dessa média ali, né? Altura de espelho, largura de piso, isso tem que ser seguido. E aproveitando também que você tinha falado de casas a longo prazo, aí pensando pelo longo prazo, às vezes aquele meio centímetro, você vai, besteira, eu não vou arrumar, deixa assim. Só que como você disse lá atrás, né, sobre o longo prazo, e quando a pessoa estiver mais velha? Porque meu pai na época falou assim, não, eu quero corrigir tal, porque daqui, né, um tempo vai ficar idoso e tal. Então você imagina, aquilo ali faz diferença. Ô Fernanda, e eu gosto até de pensar em não ir tão longe quando ficar velho. Uma enfermidade. Também. Uma criança, uma gravidez, que é uma situação maravilhosa. Como que vai ser, né, essa forma de usar esse espaço? Tudo isso tem que ser pensado. E aí, uma coisa que eu discuto muito com os nossos clientes, que é fundamental, seguir norma de ergonomia. Às vezes as pessoas não dão tanta atenção para isso, né? Então, a distância da bancada até o piso, a distância da profundidade da bancada, isso tudo é muito importante ser seguido, porque já houve estudos muito aprofundados, né? E se a gente foge desses padrões, você pode ter um desconforto, pode ter um ambiente que não vai ser adequado para você. Eu ri porque eu já ia tocar nesse assunto da ergonomia, aí você já falou, então nem vou precisar. Muito bom, muito bom. Pode ver que a gente tá bem alinhado aqui, né? Arquiteto e engenheiro, esse episódio... Tá funcionando muito bem aí, né, Fernanda? E o Wesley, para quem quer transformar sonhos em projetos reais, qual conselho você daria para não errar na execução? Escolher muito bem o profissional, tá? Esse é o primeiro ponto. Entender esse profissional, Fernando, eu vou entrar um pouquinho aí nessa pergunta, mas esse profissional, eu digo que ele deveria participar, inclusive na hora da escolha do terreno. Vamos entrar nesse assunto que eu gosto. Eu falo com os meus clientes, quando eles me procuram, alguns que falam assim, eu ainda estou olhando o terreno para comprar. Nossa, que ótimo. Então vamos analisar seu brief primeiro? Por quê? Será que aquele terreno está de acordo com a situação de casa que eu quero? Vou te dar um exemplo bem, talvez um pouco teórico, mas vai fazer muito sentido. Aquele cliente que quer uma casa térrea,
tá? Ele não quer uma casa que tenha desnível, que tenha escada, esse tipo de situação. Ele vai comprar um terreno em aclive? Ele vai comprar um terreno em declive? Provavelmente não. Se ele comprar, para ele ter essa solução, talvez ele vai ter ali que investir muito em contenção, em movimentação de terra. Então ficará um grande percentual desse orçamento só nessa parte. Então, se eu quero uma casa que tenha vistas, que tenha andares interessantes, que eu consiga aproveitar, possivelmente o terreno íngreme, o terreno em aclive, em declive, vai ser ideal para você. Tá? Então acabou que eu mudei um pouquinho aí o curso, né, da sua pergunta, mas se a gente puder contar com um profissional desde a escolha do próprio terreno, é muito importante, tá? Então entender se aquele profissional é de acordo com o perfil que você busca de projeto, isso tem que fazer sentido, tá, para você. E principalmente, Fernanda, planejamento financeiro. Se não houver um bom planejamento financeiro / projeto, vamos dizer assim, pode ter muito problema. Vou até aproveitar, porque na sua palestra você falou um ponto que eu achei tão interessante que eu cheguei até a anotar no caderninho. Que bom. Anotei vários insights, mas esse foi um deles, e aí eu vou aproveitar e a gente já fala aqui no podcast que está tão enriquecedor, né? Que foi a questão que você falou assim, ó, uma obra de steel frame, ela pode ficar pronta ali até 7 meses. E uma de construção normal, concreto, ela demora ali, às vezes, dependendo do financeiro do cliente, né? Ela pode se arrastar ali por 4 anos. Tem gente que, infelizmente, não tem tanta verba e vai deixando parada ali e fica, às vezes, até 10 anos construindo. Conta pra gente um pouquinho sobre essa diferença de tempo, de financeiro, de construção. Igual você falou na palestra, que eu achei sensacional. Legal. Bom, então vamos para um caminho da gente tentar explicar para as pessoas os principais pontos positivos em utilizar o steel frame, tá? É claro que se a gente for numerar, a gente vai ter muitos pontos aqui, tá, Fernanda? Sobre essa questão de tempo, eu costumo fazer uma relação no Brasil, por quê? E sempre vou me indagando também, por que que no Brasil as construções convencionais, né, como eu brinco aí às vezes, métodos ultrapassados, eles se difundiram com uma facilidade muito maior e ainda existe essa resistência cultural, tá? O que acontece? Eu vejo que, como a gente tem uma certa relação de dificuldade mesmo, né? Hoje, assim, o custo de vida, o custo Brasil, ele é muito alto. Então, talvez demorar para construir, em algumas situações, é benéfico. Porque as pessoas vão se capitalizando, né? Vai entrando mais recurso e vai pagando. E se é que eu posso dizer que existe um ponto, entre aspas, negativo no steel frame, é porque como a obra é muito rápida, o pagamento também é muito rápido, né? E hoje, no nosso escritório, com todos os sistemas, com todos os padrões que a gente adotou, a gente consegue entregar em até 50% do tempo. A maioria dos projetos. Então, a sua casa, se ela for desenvolvida com métodos ultrapassados, talvez você levaria aí 2 anos. No steel frame, provavelmente a gente vai levar 1 ano só para fazer essa casa. Então vai ser muito mais rápido. Muito. Né? E aí eu vou entregar agilidade, isso é um fator muito importante. Eu vou entregar previsibilidade orçamentária para sua obra, porque é uma obra que você contrata um kit que vai ser montado, né? Então não tem aquela história. Faltou material, traz mais material. Aqui não deu certo o cálculo, traz mais coisa, traz mais cimento, traz mais areia. Quando a gente trabalha com esse kit todo, são 2 cargas via de regra, 2, 3 cargas que vão chegar na sua obra para ela ser desenvolvida. Então eu vou ter uma previsibilidade orçamentária, eu vou ter muito desempenho térmico, acústico e mecânico, planicidade. O reboco, ele é manual. Né, colher por colher ali sendo aplicado, a não ser que utilize esses equipamentos, né, que tem hoje, mas mesmo assim é muito manual. No steel frame não, eu tenho camadas, eu tenho placas padronizadas, placas normatizadas que são colocadas ali naquela superfície. Então eu vou ter tudo muito mais plano, na hora de dar acabamento é muito melhor, é muito mais rápido. Então eu faço essa provocação sempre, sabe? Gente, por que a gente ainda está discutindo que tipo de sistema utilizar comparando com construções com sistemas ultrapassados? Botando de tijolinho em cima de tijolinho, né?
Olha o tanto que isso é rudimentar, o tanto que isso é ultrapassado. E aproveitando que você falou essa parte, aí tá a dificuldade da mão de obra, né? Porque o pedreiro ultimamente está virando ouro e difícil de achar. Porque às vezes, antigamente, não. Por exemplo, se o pai é pedreiro, o filho meio Passava que seguiu de ofício, o caminho. Né? E agora, infelizmente, a gente vai ter que tocar nesse assunto, mas com esse tanto de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, o pessoal... Eu vejo isso um problema muito grande, né, Fernanda? Isso aqui sem entrar em lado A, lado B, mas eu acho que Bolsa Tudo hoje está muito complicado, né? A gente tem que entender isso também. Acho que seria um assunto interessante para um outro podcast também, que a gente conseguiria falar muita coisa sobre isso relacionado à construção. Mas a gente não tem mais. Né? Tá acabando profissionais. O pedreiro, o filho dele, às vezes era pedreiro também, ele aprendia aquilo de ofício. Via de regra hoje, infelizmente, às vezes nem estudar quer, né? Tem esse tipo de situação também, não quer aprender aquele ofício ali junto com o pai. Então, sim, existe esse problema. Quando a gente vai lá para o steel frame, a gente tem uma mão de obra muito mais qualificada. Tá? Isso é importante também a gente falar. Porém, o meu efetivo obra é muito menor. Então, eu gasto muito menos homens, braços na obra para aquilo ser executado da forma correta. Né? Então, sim, eu concordo com tudo que você disse. A gente está indo para um caminho preocupante no que diz respeito à construção civil, né? Em vários outros setores. Mas eu acho que a gente tem que buscar soluções aí naquilo que que a gente consegue alcançar, né? Inclusive, esses dias até vi um robozinho já, que eles estão tentando, né? Implementar IA, tecnologias de inteligência artificial, e o robozinho rebocando uma parede, sabe? Eu acredito que caminha muito para isso. Em outros países, mas inclusive é bem rápido o vídeo, mostra a agilidade, né, do robozinho. Perfeito. Eu acredito que a gente vai acabar indo para esse caminho também. Eu também acredito. No futuro. Eu também acredito, né? Aquele trabalho braçal, eu vejo que a cada dia vai ficar mais escasso. Né? E fora o valor, né? Que tá um absurdo. Sim, mão de obra, a escassez, né? E aí você tem que agendar, né? Para 2, 3 anos, conseguir aquela mão de obra. É caótico. Um dos motivos, Fernanda, que eu busquei também trabalhar com tecnologias, com construções inteligentes, foi esse, a dificuldade de mão de obra. E às vezes não encontrava uma mão de obra qualificada, sabe? E, também lembrei que uma coisa, não tá aqui, mas é porque eu lembrei da palestra, a gente falou lá também sobre a importância de pensar em sustentabilidade e limpeza da obra e o meio ambiente, né? Você tinha falado que uma obra convencional gasta muitas caçambas, tem, às vezes, contratar uma equipe de outra empresa de limpeza de obra e ela vai lá, limpa tudo e um monte de rejeito, um monte de resíduo. Conta pra gente um pouquinho do steel frame nesse sentido. Legal. Fernanda, a gente tem alguns números, isso é dado, tá? Isso não é da minha cabeça. 30% de uma obra convencional, de uma obra com sistemas ultrapassados, ele é resíduo. Então imagine bem, o cliente que vai construir uma casa dele, 30% vira resíduo. É a torneira aberta e seu dinheiro indo embora. Com o steel frame é quase zero resíduo. Quase zero resíduo. A gente tem muito ali, às vezes, um pedaço ou outro de uma placa, de uma chapa que na paginação ali sobrou. Embalagens plásticas, materiais que via de regra são todos recicláveis ou reciclados. Então, a gente consegue ter muito menos resíduo numa obra. E sim é importante, né? Quando a gente está fazendo o planejamento financeiro, até o uso de caçambas numa obra, ele impacta. Sim. Quantas caçambas, quantos descartes você vai utilizar ao longo daquela obra? Se a gente pode reduzir isso, isso vai impactar no orçamento. Tudo é custo numa obra. Tudo é. Né? E aí, claro que tem esse lado importante também e necessário da sustentabilidade, que um sistema que ele pode ser o aço mesmo, ele pode ser reutilizado, né? Então, se uma casa daqui a um tempo ela for demolida, esse material pode ser reutilizado, pode ser reciclado. Então, tudo isso também faz parte do sistema e é muito importante, é muito necessário. Para obras de alto padrão, quais tipos de projetos se beneficiam mais do steel frame e por quê? Legal. Obras, quanto maior a obra, menor o valor barra metro quadrado. Tá? Então essa relação é muito importante a gente pensar em fazer.
por tudo que a gente tem de números, a partir de 130, a partir de 150 metros quadrados, o steel frame torna-se muito viável, tá? Então, quando a gente vai aumentando a área construída, porque é volume de material, né, que é utilizado. Quanto maior a área construída, menor o valor por metro quadrado, tá? Então, essa relação do alto padrão também, ela vai muito de encontro a isso, né? Via de regra, são casas maiores, são casas com áreas maiores, que a gente vai conseguir abaixar o custo também nessa parte. Então, seu tipo de cliente é mais alto padrão, né? Porque provavelmente é de condomínio. E tem mais algum que você queira acrescentar? Então, o cliente comercial também, Fernando, o steel frame, ele é fantástico. Por quê? Imagine só, você vai fazer uma empresa. Um shopping. Um shopping, legal. Vamos fazer um shopping, então. E se a gente conseguir fazer esse shopping na metade do tempo? Com a metade do tempo ele é inaugurado. E o negócio já começa a rodar. Já começa a vender. Já começa a vender. Então, seu payback ali daquele investimento é muito mais rápido. Então, no comercial, ele é ainda melhor. Porque talvez no residencial, o prazo, o tempo, não seja o fator determinante nesse aspecto, né? Mas olha que interessante, existem alguns estados nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Flórida aqui, que o steel frame para comercial, construções comercial é obrigatório. Olha só que legal. Utilizar o steel frame, por quê? Por questão de incidência de incêndio, intempéries, tem toda uma relação lá que é feito dessa forma, né? Então, comercial é ainda melhor. Aproveitando que você falou não só do Brasil, né, mas de outros países, conta pra gente, assim, como que já é vista a tecnologia lá fora. Tá. O steel frame chegou no Brasil de uma forma mais... sendo difundida de uma forma mais ampla na década de 90, tá? Então, lá fora já era muito utilizado. Existem países, por exemplo, que utilizam esse sistema, como Estados Unidos, Chile, Indonésia, Japão, são países que têm muita atividade sísmica, por exemplo. Então, esse steel frame, isso aí já mostra pra gente o quanto é mais resistente. E olha como que ele é seguro, né? Como que é seguro. É claro que tem países que utilizam muito também o wood frame, que basicamente aí de uma forma bem simples modifica ali só a estrutura, né? Um utiliza madeira, outro utiliza aço, né? Então esses países que são países de primeiro mundo, se eles utilizam, a gente já tem que olhar com bons olhos, né, Fernanda? E fazer essa provocação mesmo. Primeiro mundo. Né? Se eles utilizam, poxa, tem alguma coisa diferente aí. Né? E por que a gente não pode utilizar? E aí o que eu vejo muito acontecer também, Fernanda, porque às vezes assim, a gente fica falando, o convencional não é legal, o convencional é isso, o steel frame é melhor, o steel frame é aquilo. Existem empresas que fazem o convencional de uma forma muito bem aprimorada, muito bem feito, é claro, né? Como também existem empresas que fazem o steel frame da forma errada. É interessante esse ponto. Então, tem um amigo meu que eu gosto muito, é um grande parceiro, o Valci, e ele fala uma coisa que é muito real, tá? Não adianta a gente querer fazer o novo da forma antiga. Não é verdade? Então, se eu vou para o steel frame, eu preciso seguir as normas, eu preciso seguir as boas práticas, eu preciso, de fato, buscar fazer aquele sistema acontecer da forma que ele é. Né? Se eu estou utilizando, eu vejo muitas pessoas utilizarem perfis que não são engenheirados. É aquele perfil comercial que você compra ali e utiliza numa obra. Ok, talvez uma obra menor, uma coisa mais simples, legal. Mas quando eu parto para o perfil engenheirado, que é aquele que faz o projeto, que vai para a indústria, que já chega todo padronizado e cortado, eu estou fazendo novo da forma nova. Se eu estou cortando na obra, eu estou fazendo novo da forma antiga. Então a gente precisa entender tudo isso também para fazer o sistema acontecer da forma correta. E existe algum mito ou ideia equivocada sobre steel frame que você gostaria de esclarecer para os nossos ouvintes? Sim, o principal mito, que não é resistente. Esse é o principal mito. E as pessoas tendem a relacionar ele, como eu disse lá no início, com o drywall. E é totalmente diferente. Né? Quando a pessoa visita uma obra, ela percebe que ele é mais resistente. Fernanda, sem eu colocar nenhum tipo de resistência na minha camada, uma parede de steel frame, ela tem a resistência de 2 paredes de tijolos lado a lado. Não sabia. Isso sem agregar nenhum tipo mais de situação, tá? Que eu possa agregar mais acústica, mais resistência mecânica.
Pegando o mais simples, o básico ali do steel frame, é como se eu tivesse 2 paredes de tijolo, de barro, lado a lado. Depois eu quero visitar uma obra sua. Já está convidada. Já está convidada para visitar. Na hora que tá fazendo ali. Pois é. O que a gente pode fazer? A gente visita a obra pronta e obra em andamento. Vai ser bem legal essa experiência, sabe? O pronto, você não faz nem ideia do tipo de sistema, mas você percebe acústica, uma série de condições ali de desempenho que isso modifica, eu sabe? Já tô toda curiosa. Já aqui, vamos marcar, a gente faz um material legal lá também. É verdade, a gente pode fazer um vídeo. E qual o maior desafio de trabalhar com steel frame em projetos complexos? Então, o maior desafio de trabalhar com steel frame em projetos complexos é a gente conseguir reunir todos os profissionais necessários que atenda de fato aquela complexidade, tá? Verdade. Então, por exemplo, hoje a gente tem equipe que trabalha com a gente com BIM que está na Bahia, que está no Sul. Então, a gente poder relacionar e trazer esses profissionais capacitados, eu acho que hoje é o maior desafio, Fernando. Como o steel frame influencia o tempo de execução da obra e o custo final para o cliente? Então, quando a gente fala de uma obra que ela pode ser executada até na metade do tempo, isso é dinheiro. Só por aí a gente já o tempo não é importante para mim não. Ok, tudo bem, não precisa ficar pronto, mas no ponto de vista financeiro é importante o tempo. Ainda mais com a inflação toda hora subindo. Exatamente. Fernando, pensa, você faz um orçamento, um planejamento de uma obra, e essa obra vai acabar daqui 2 anos. Inflação, incertezas políticas que o Brasil sempre vive, né? É governo A, é governo B, o que vai acontecer? É aquela ansiedade danada para você acabar essa obra daqui 2 anos, né? Então isso tudo tem que ser muito bem pensado. No uso de steel frame, que tipo de detalhe arquitetônico ou de acabamento pode transformar completamente o projeto? Então, a gente, utilizando placas, a gente tem no mercado hoje uma infinidade de placas que podem fazer o revestimento tanto interno quanto externo, tá? Então, a gente trazer essas tecnologias mesmos de placas, de revestimentos, isso faz uma diferença tremenda. Eu consigo ter mais desempenho e mais agilidade na execução. Para clientes que querem construir com steel frame, qual o erro mais comum que eles cometem e como evitar? De pensar só no custo. Adorei. Como você enxerga o futuro do steel frame no Brasil e a sua evolução para as obras de luxo e de alto padrão? Fernanda, steel frame não é o futuro. Steel frame é o presente. Então, se a gente não entender isso, a gente vai a cada dia ter mais problemas no planejamento das nossas cidades. A gente não pode deixar de pensar que uma casa está em uma cidade. E se a gente puder entender isso e transformar a forma que a gente faz obra, o Brasil tem um potencial tremendo, sabe? Então, a gente tem que migrar logo. A gente tem que entender que não é o futuro, é o presente. Está aí a tecnologia. Por que não usar? Por que não se qualificar? Né, buscar entender de fato, né, os setores que estão aí da construção civil, que de fato é melhor. Existe algum projeto seu com steel frame que você considera um case de sucesso e que surpreendeu até você? Sim, existe. É uma casa que a gente fez para um cliente antigo nosso, tá? Esse cliente, ele construía convencional, ele também é do ramo da construção, só que essa casa foi para ele, sabe? Então esse cliente, a gente teve uma experiência muito legal porque eu apresentei o sistema para ele, né? Ele foi comigo na indústria, a gente foi visitar, a gente foi para Santa Catarina, né? Que é onde tem a indústria parceira nossa, e aí ele conseguiu entender que o sistema era bom, então foi uma experiência muito boa. A esposa dele também comprou a ideia e hoje ele está na casa e adorando. Estive com ele inclusive essa semana lá e cada dia só elogios. A gente chegou no finalzinho do podcast, então vou fazer umas perguntas bem rapidinhas. Foi rápido, muito rápido. E humanizando, né, a sua empresa, se você tivesse que voltar no início e dar um conselho para si mesmo, o que você diria? Que legal. Fernanda, talvez um conselho para mim mesmo seria acreditar mais no potencial da construção civil no Brasil. E na infância, teve algo que te levou a ser arquiteto e design de exteriores? Legal. Fernanda, eu sempre gostei, sabe? Eu falo que eu sempre gostei dessa parte de construir, de desenvolver coisas novas. Só que tem uma história interessante, assim, que eu tinha muito na cabeça de ser piloto.
Acho que é aquela coisa de criança, que né? legal. Ser piloto. Mas a arquitetura sempre me provocou, no sentido de querer coisas novas, querer ambientes diferentes. Então, 2 anos mesmo antes de prestar vestibular, eu já tinha certeza que eu queria fazer arquitetura. Foi muito legal essa experiência, sabe? E geralmente quando é jovem não sabe muito, né? Verdade, fica em dúvida, né? Mas sou apaixonado. Se tivesse que fazer mais 10 vezes, eu acho que eu faria tudo de novo. E da mesma forma, do mesmo empenho. Muito bom. Agora um pitch de elevador, você pode olhar para a câmera. Se você tivesse que convencer um cliente a fechar negócio hoje com você, o que você diria em 1 minuto, marcando? Então, eu diria para ele o principal, a importância de entender como que esse profissional pode suprir todas as necessidades dele no desenvolvimento de projeto, tá? E ainda mais, de apresentar para ele tecnologias que vão fazer a casa dele acontecer da forma que ele sempre sonhou. É isso. Muito bem, foi 20 segundos. Ansioso, né? Você tá treinando o seu pitch aí nos elevadores, né? Pois é, tem que treinar sempre, né? Tá fazendo muitos networks, tá acostumado. Muito bom. Se você fosse escrever um livro da sua vida, qual título ele teria? Poxa, Fernanda, que pergunta, hein? Nossa, qual título seria o livro da minha vida? Resiliência. Talvez seja uma palavra clichê, mas eu acho que é essa, sabe? Resiliência. A resiliência, ela fez sentido em todas as fases da minha vida. Se você tivesse um lema ou frase que você usa como guia até hoje, qual seria? Poxa, uma frase e um lema. Difícil, hein? O trabalho devolve. O Joel J, hein? O trabalho devolve. Legal. Se você pudesse deixar uma única mensagem gravada para os próximos profissionais da sua área, qual seria? Procurem inovar. Saia do trivial, saia do fácil, deixe de ser morno. Na sua visão prática, o que é mais difícil, manter ou vender para um cliente novo? Fernanda, para mim, eu entendo que a venda ela acontece depois que o cliente fala sim. Poder trabalhar com esse cliente ao longo de todo o processo. E às vezes isso é esquecido. Depois que o cliente falou sim, tudo muda. Né? Acaba que não tem uma atenção devida. Então você fazer o cliente passar por todo o percurso, por todo o trajeto, com a mesma experiência e a garra do pitch ali de venda, do momento, da hora de vender, isso é fundamental, sabe? Você tinha falado no início do podcast que sempre teve essa chama, assim, de empreender. Você alguma vez já foi CLT? Sim, já fui CLT. E o que era interessante é que eu era muito incomodado. Sempre quando eu estava em um posto, eu era muito incomodado e queria subir, e queria melhorar. E queria estar em postos diferentes, né? E é legal você tocar nesse assunto, por exemplo. Eu lembro que o meu primeiro trabalho, eu trabalhei num supermercado, sabe? Num supermercado próximo da minha casa e tudo. E a minha mãe virou, você quer estudar? Eu falei, quero, mãe, é meu sonho. Então tá, então você precisa trabalhar. Aquela coisa de mãe, né? Que foi muito legal pra mim e tudo. Mas eu estava ali num cargo que eu não queria. Eu queria um cargo melhor. E aí as oportunidades iam aparecendo, eu buscava sempre estudar aquilo que eu queria, e aí eu fui me qualificando dentro desse espaço, e aí quando eu estava no 5º período já de arquitetura, eu consegui um estágio numa construtora que trabalhava só com engenharia, tecnologia CAD, uma coisa completamente diferente da arquitetura. Mas o que eu entendi? Que para eu estar na arquitetura, eu precisava passar por aquele ambiente. Né? E depois fui trabalhar numa grande empresa de gestão de projetos em Belo Horizonte. Aí eu tive experiências fantásticas ali nessa empresa e as coisas foram acontecendo até eu abrir meu escritório. E qual foi o dia mais feliz da sua vida? Poxa, Fernanda, eu acho que o dia do meu casamento. Olha que legal. Eu achei que ele ia falar o nascimento das minhas filhas, que geralmente o pessoal fala. Mas eu já até vi um vídeo falando assim...
que entre os filhos e a esposa, o mais importante é a sua esposa, porque além de ela ter dado os filhos, é ela que vai ser sua parceira de vida, querendo ou não, o filho vai crescer e vai seguir o rumo, mas quem vai estar do seu lado ali, ó, até o final da vida, é a esposa. Eu não sou muito bom para essas referências, mas existe uma passagem na Bíblia que fala que a gente não deve amar mais os frutos do que a própria árvore, né? Aí, tá vendo? Então é por aí, né? Achei muito bonita não que não amamos, sua resposta, mas... achei bem legal. Qual o maior extremo que você já viveu durante a sua vida? Poxa, Fernanda, eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada, sabe? Embora, né, todo mundo tenha uma história de vida interessante para contar e tudo, mas eu sou uma pessoa muito privilegiada, mas eu acho que o mais difícil foi na infância ali, sabe? Eu sou filho de pais separados, então tem toda aquela dificuldade, né? Minha mãe sempre teve aquela postura de pai e mãe. Então, acho que naquele período ali foi um período mais difícil, sabe? Se é que eu posso numerar um assim. Agora, a nossa última pergunta. Só que antes, você gostaria de acrescentar algo? Fernanda, eu queria... Na verdade, te agradecer, claro que a gente chegaria nesse momento no final, né? Mas te agradecer pelo convite, pelo espaço, de poder ter essa conversa tão descontraída, de falar de forma técnica também, que é muito bom, né? Então, muito obrigado mesmo, obrigado pela audiência, espero que o pessoal goste do conteúdo. Ah, com certeza. Eu já amei esse episódio aqui. Muito bom. Sempre tem uns que impactam mais, né? O pessoal vai ficar com ciúme, mas sempre tem um ou outro que impacta mais a gente que tá entrevistando. E o seu eu adorei. Que bom. Então, a nossa última pergunta, tananana, não precisa responder rápido, pode pensar, tá? Hoje, infelizmente, é seu último dia na Terra. Uau! E você não pode deixar nada. Nem rede social, nem um livro, nada. Você só pode deixar 3 verdades no mundo. O que você diria? Pode pensar. Poxa. Não precisa ser rápido, não. Quem vai ver essas verdades? Aí, no caso, você tá deixando pro mundo, né? Pro mundo, tá. É a forma que você deixaria as pessoas lembrarem de você. Porque não tem rede social sua, não tem nada. Uhum. Só essas 3 verdades que vão ficar ali, né, Fernanda? Isso. Legal. Então, é muito difícil a resposta. Talvez a gente teria mais coisas para ser dita, né? Dentro dessas 3 verdades, assim. Mas as pessoas vão lembrar de mim como uma pessoa extremamente obcecada pelo sucesso. Acho que essa seria o ponto, tá? Não sei se eles vão lembrar se ele chegou, mas que ele era obcecado pelo sucesso. Uma pessoa extremamente feliz e grata pela família que ele tem. E uma pessoa que buscava sempre ajudar as outras com o seu trabalho. Adorei. Inclusive, você falou sobre ser obcecado. Gente, eu deixo a dica aqui de um livro excelente. Esse livro é excelente. Chama Seja Obcecado ou Seja Mediano. Legal, não conheço. Excelente, excelente. Vou assim, comprá-lo. Pra mim é 5 estrelas. Muito bom. Ele é pequenininho, rapidinho. Você vai ler, fininho assim. Acho que é na média ali de R$30, mas é um livro assim. Perfeito. E ele para mim é inesquecível, porque ele tem tanto insight, ele tem tanta coisa ali. E é pauleira mesmo. O autor não dá volta, não. Ele já fala logo assim, tá. Muito bom. E cada capítulo é uma pancada. Legal. O negócio é muito bom. Só pancada, então. Quero ler. Muito seja boa. obcecado ou seja mediano. Muito bom. Muito bom. Então agora um bate-bola bem rapidinho, você vai responder só com a palavra e eu vou falar uma palavra. Tananana. Motivação. Família. Concorrência. Necessário. Network. Puxa. Se pra você é fundamental ou se pra você é muito fundamental. Extremamente. Família. Refúgio. Construir. Profissão. Steel frame. Presente. Arquitetura. Westerly Gabriel. Empreender. Motivação.
Agora chegamos aos agradecimentos finais. Aproveita para olhar para a câmera, mandar um beijo para a família, para quem foi especial para você, algum cliente também, se você quiser. Então, primeiramente, agradecer você mais uma vez, né, Fernanda, por abrir esse espaço, por fazer o convite. Quero agradecer também a minha esposa, a Alessandra, que sempre acredita em mim. Não posso deixar aqui de agradecer também todo o meu time do escritório, porque sem eles o escritório não acontece. Agradecer também um grande parceiro que eu tenho, que é o Valcir Nunes. Através dele a gente vem desenvolvendo também essas obras em parceria, que são essas obras, essas construções inteligentes. E claro, todos os meus clientes ali que sempre acreditaram que era possível a gente desenvolver um bom projeto para eles. Pessoal, para você que ficou aqui até o final, já se inscreva no canal, não perca mais nenhum episódio. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui comigo no estúdio. Aguardo você e muito obrigada.